A Bíblia tem textos de diversas formas. A Bíblia tem textos alegres, a Bíblia tem textos de conselhos, a Bíblia tem textos que são histórias de aventuras, mas a Bíblia também tem textos tristes. E no programa de hoje eu quero mostrar para você o que, na minha opinião, é o texto mais triste da Bíblia. Você quer saber qual é? Então não sai daí, porque está começando o seu programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu programa Adoração. Nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e, falando em estudar a Palavra de Deus, eu quero te oferecer este guia de estudos, que é a nossa revista Esperança, e essa edição aqui é a edição Eu Creio. Essa edição é uma edição muito especial, escrita pelo pastor Leidivan, e aqui, queridos, há 15 temas. 15 temas, ó, se eu consigo mostrar mais de perto aqui, em qual câmera? Nessa, na 3 aqui, ó. 15 temas que são temas de estudo da Bíblia. Veja, a revista é muito bonita, né? É muito bem ilustrada. E aqui nesse material, você vai encontrar temas como, por exemplo, Deus, a criação, o plano da redenção, a lei de Deus, sinais da volta de Jesus, o que a Bíblia diz sobre a morte. Amigos, é uma revista muito bonita, muito bem ilustrada e com um conteúdo maravilhoso. E esse guia de estudos, Eu Creio, pode ir para a sua casa sem custo algum. Você vai pedir, a gente vai mandar para a sua casa sem que você pague absolutamente nada. E talvez seja a primeira vez que você está passando aqui pela Novo Tempo e você está desconfiando, né? Mas como assim um canal de TV manda uma revista para minha casa sem eu pagar nada? É isso mesmo, faça o teste. Você só precisa mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 12982444449. Vou repetir, 12982444449. Esse guia de estudos vai te auxiliar no estudo da Bíblia para você entender esses assuntos que eu falei aqui, que eu mencionei, e muitos outros. São 15 temas bíblicos que estão aqui nessa revista. Você também pode pedir por um site. O site é novotempo.com/escola bíblica. Você pode pedir de qualquer lugar do Brasil e nós vamos enviar pelos correios para você, sem custo algum, e já agradecemos aos Anjos da Esperança por nos ajudarem a enviar esse material para as pessoas que querem, tá bom? Muito bem, agora pegue a sua Bíblia. Se você não conseguiu pedir o material ainda e quer prestar atenção no sermão, peça assim que terminar aqui, tá bom? Mas se você quiser, já manda uma mensagem para o WhatsApp enquanto eu estou aqui conversando com você nas palavras iniciais, o 12982444449, tá bom? Muito bem, eu quero orar com você para a gente estudar hoje o que eu considero o texto mais triste da Bíblia. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque temos a Tua palavra em nossas mãos e agora nós vamos estudar um texto bíblico que tem uma mensagem muito forte, muito importante, e nós queremos entender a Tua vontade, Senhor Deus, entender o Teu recado. Fala conosco, diz aquilo que nós estamos precisando ouvir, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, como eu falei na introdução, tem textos que são muito alegres, né? Felizes. Eu lembro sempre de Provérbios 15:13, que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Eu lembro de Provérbios 17:22, que diz que o coração alegre é bom remédio. Você vai encontrar muitos textos assim animadores na Bíblia, muitos textos que vão fazer você esboçar um sorriso. Mas a Bíblia também tem textos que não são tão alegres assim, né? Que trazem mensagens duras. E tem um texto na Bíblia que, para mim, é um texto muito triste. Por quê? Porque ele retrata uma situação que é uma situação essencialmente triste.
Eu quero ler com você. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 20 até o versículo 23, tá bom? Do 20 ao 23. Vamos começar do 20 aí, tá bom? Diz assim: assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Agora o 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse é um texto triste, sim. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, esse texto é um texto sobre religiosos, pessoas religiosas, pessoas que estão envolvidas com temas religiosos, com atitudes religiosas, com rituais religiosos, porque você viu aqui que essas pessoas, elas falam para Jesus que estão fazendo coisas religiosas no nome dele. Mas antes de eu explorar aqui essas coisas religiosas que essas pessoas fazem, veja, esse é um texto profético, né? Um texto profético. Jesus está conversando aqui no seu Sermão da Montanha. Na verdade, Jesus já está acabando o Sermão da Montanha, que em Mateus começou lá no capítulo 5 e termina aqui no capítulo 7. Então, Jesus fala vários temas no Sermão da Montanha. Ele vai falando sobre a vida cristã, como um cristão deve viver, ele diz quais são os fundamentos da vida cristã lá nas bem-aventuranças. E aqui ele está terminando o seu sermão, terminando o seu maior sermão, que é o Sermão da Montanha. E como é que Jesus escolhe terminar o seu sermão? Com qual imagem Jesus escolhe terminar o seu sermão? Ele está terminando o seu sermão com a imagem do futuro. Jesus está dizendo, naquele dia, ele está falando do dia da volta dele, né, da sua segunda vinda, do juízo final. Ele diz, naquele dia acontecerá uma imagem triste. E qual é a imagem triste? Ele diz assim, naquele dia, alguns dirão para mim, Senhor, Senhor. E aqui está a primeira indicação de que essas pessoas são pessoas religiosas, porque elas olham para Jesus e chamam Jesus de Senhor. Senhor. Só que você vai perceber que apesar dessas pessoas chamarem Jesus de Senhor, elas não viviam como se Jesus fosse o Senhor. E isso é muito possível, sabia? Pode ser que alguns cristãos chamem Jesus de Senhor, digam que Jesus é o seu Senhor, andem com a Bíblia na mão, frequentem cultos religiosos, mas não vivam como se Jesus fosse realmente o Senhor. Tem muitas pessoas que querem um Salvador, que amam a mensagem de que Jesus é o nosso Salvador. Mas nem todas essas pessoas amam a mensagem de que Jesus é o nosso Senhor. E qual é a diferença? O Salvador nos oferece a sua graça para nos salvar apesar de nós. Apesar dos nossos pecados, apesar da nossa condição, Ele oferece salvação para todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e aceitarem o seu sacrifício. Ele oferece salvação. Só que esse é o papel de Salvador de Jesus. E qual é o papel de Senhor? O papel de Senhor é aquele que determina como nós devemos viver, que diz o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, o que nós podemos e o que não podemos comer, o que podemos e o que não podemos beber, o que podemos e o que não podemos vestir, locais que nós podemos frequentar e locais que nós não podemos frequentar. E algumas pessoas querem muito o Jesus Salvador, mas tem um problema com o Jesus Senhor. Jesus, ele não pode ser uma coisa e não outra na nossa vida. Ou Jesus é Senhor e Salvador, ou ele não é nada na nossa vida. Essas pessoas eram pessoas religiosas, porque elas diziam, Senhor, Senhor. Mas Jesus diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E veja o que Jesus está falando aqui. Olha os detalhes do texto. Porque Jesus não está dizendo nem todo aquele que
vive como se eu fosse o seu Senhor. Não, ele não está falando de gente que vive aceitando o senhorio de Cristo, não. Ele está falando de gente que diz que Jesus é o Senhor. Diz que Jesus é o Senhor, mas não vive como se Ele fosse o Senhor. Diz que Jesus é o Senhor, mas desobedece a sua palavra. Diz que Jesus é o seu Senhor, mas quando Jesus diz não faça isso, a pessoa diz, mas eu quero fazer, então faz. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar? Jesus diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amigos, Deus tem vontade para a maior parte da nossa vida. É lógico que nós temos condições de escolher coisas, sim. A gente escolhe a cor da roupa que a gente vai usar, a gente escolhe que roupa a gente vai usar para ir para determinado lugar. Mas Deus tem uma vontade para o estilo da nossa roupa. Ele quer uma roupa decente, uma roupa que represente o seu reino de maneira boa. Deus tem vontade para a nossa comida. Nós podemos escolher entre uma fruta ou outra, podemos escolher entre um legume ou outro, nós podemos escolher inclusive entre algumas carnes, mas lá em Levítico capítulo 11, Deus tem algumas carnes que Ele não quer que nós comamos. Deus tem vontade. E Jesus está dizendo aqui que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque essas pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai, essas pessoas são falsos cristãos. Não é o que você fala. Escuta bem o que eu vou te dizer. Não é o que você fala, é o que você vive. Dizer que é cristão e não viver a vontade de Deus expressa na Bíblia é falsidade. Nós vivemos num país, o Brasil, em outros lugares do mundo também é assim, né? Você que me assiste de Portugal, por exemplo, você deve ver isso aí também no seu país. Nós vivemos em um país que a maioria diz que é cristão, que é cristã. Se você fizer e olhar as estatísticas, por exemplo, dos países, do Brasil, de Portugal, você que me assiste da África talvez, você vai ver que tem muita gente que diz que é cristã. Há uma estatística dizendo que a maior parte do Brasil, por exemplo, é formada por cristãos. É gente que diz Senhor, Senhor, mas uma boa parte não faz a vontade do Pai. Não respeita o texto bíblico. E sabe o que Jesus diz sobre essas pessoas? Apesar delas pronunciarem palavras cristãs, elas não vivem o cristianismo e, portanto, elas não entrarão no reino de Deus. Elas estarão perdidas. Perdidas. E aí Jesus então começa a descrever uma cena que é muito triste. No versículo 22 ele diz, muitos naquele dia, ele está falando sobre o dia da volta de Jesus, o dia do juízo final, ele diz, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos milagres em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome. E o que Jesus diz para essas pessoas? Jesus diz assim, eu nunca conheci vocês. Aqui está a razão pela qual eu considero esse texto um dos textos mais tristes da Bíblia. Porque essas pessoas são pessoas religiosas. Elas frequentam cultos religiosos, porque elas estão dizendo aqui, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Nós falamos coisas em Teu nome, num contexto religioso. Eles dizem assim, Senhor, nós fizemos milagres em Teu nome. Sim, essas pessoas fizeram milagres que não vieram de Jesus, mas falavam no nome de Jesus. Eles dizem, Senhor, nós expulsamos demônios em Seu nome. Sim, eles fizeram exorcismo, fizeram expulsão de demônios. No nome de Jesus. Os demônios saíram, mas não tinha nada a ver com Jesus. Porque Jesus diz assim, eu nunca conheci vocês. Aqui tem uma coisa que eu vou te falar, que talvez
abra uma ferida no seu coração. Mas eu preciso te falar. Porque as feridas que a Bíblia abre no nosso coração são feridas para nos curar. É como uma cirurgia. O médico corta a nossa carne para nos curar. Eu preciso te dizer uma coisa. Expulsão de demônios não é o sinal de que o movimento é necessariamente de Deus. Fazer milagres não é sinal que necessariamente aquele movimento é de Deus. Profetizar não é sinal de que aquele movimento necessariamente é de Deus. Porque você viu aqui Jesus dizendo que naquele dia, nos últimos dias, pessoas que fizeram milagres, pessoas que expulsaram demônios, pessoas que profetizaram, usando o nome dele, nunca foram conhecidas por ele. Faziam parte de movimentos religiosos falsos. E por que eu estou te dizendo isso? Porque, amigos, há muita gente hoje procurando uma igreja que faça milagres. Tem muita gente hoje procurando uma igreja onde se tem profecias sendo proferidas toda hora. Tem muita gente hoje procurando igreja porque elas expulsam demônios. E aí algumas pessoas dizem assim, não, aquela igreja é de Deus, porque lá tem expulsão de demônios, aquela igreja de Deus porque lá tem milagres, aquela igreja de Deus porque lá tem profecias. E não necessariamente. Porque aqui Jesus está descrevendo uma igreja, um movimento, pessoas que fizeram tudo isso que eu descrevi para vocês agora. E nem eram conhecidas por Jesus. Vou te falar uma coisa com muito carinho. Se você está numa igreja que expulsa demônio, que faz milagre, que profetiza, você precisa colocar esse movimento sob o critério de Jesus, sob o filtro de Jesus. Porque não necessariamente esses movimentos, esses fenômenos, são sinais de que esse movimento que você está é de Deus. Você entende isso? Por que esse texto é tão triste, queridos? Porque essas pessoas que estavam nesses movimentos religiosos, fazendo coisas religiosas, no final estarão perdidas. Perdidas. Porque não eram conhecidas por Jesus. E aí você está me olhando e dizendo assim, pastor, então como é que a gente pode identificar um movimento que é de Deus? Como é que a gente pode identificar? Jesus nos ajuda. No texto ele nos ajuda. Volte para o texto, leia comigo. Ele diz assim, vamos ler a partir do versículo 22 de novo. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. E em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou talvez na sua Bíblia esteja, vocês que praticam a iniquidade. Aqui está a chave para a gente entender o que Jesus estava dizendo e como a gente pode identificar um movimento que é de Deus. A palavra iniquidade ou mal, aí na sua Bíblia, a última frase, a última palavra do versículo 23, ela é a tradução da palavra grega anomia, que alguns traduzem como iniquidade, outros traduzem como mal. Quando Jesus diz, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, ele está escrito no original, afastem-se de mim, vocês que praticam a anomia. E o que é a anomia? O a é o prefixo de negação no grego. E nomos, ou nomia, quer dizer lei. Então, a anomia é a negação da lei. A negação da lei. E a lei aqui é utilizada como uma metáfora para a palavra de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, afastem-se de mim, vocês que não respeitam a minha palavra. Vocês que não obedecem à minha lei.
E Jesus está repetindo aqui com outras palavras aquilo que ele disse no versículo 21. Lá ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aí no versículo 23 ele diz: afastem-se de mim, vocês que praticam a anomia. Ou seja, vocês que negam a minha lei, vocês que rejeitam a minha lei, vocês que rejeitam a minha palavra. Qual era o problema desses homens e talvez mulheres aqui também, dessas pessoas que estavam fazendo milagres, que estavam expulsando demônios, que estavam profetizando? Qual era o problema deles? O problema deles é que eles faziam tudo isso. Mas enquanto faziam isso, eles negavam a palavra. Eles desobedeciam a palavra. E amigos, aqui a gente pode inferir tranquilamente que o poder através do qual eles faziam milagres, expulsão de demônios, profecias, não era o poder de Deus. Não era o poder de Deus. A Bíblia diz que Satanás pode fazer coisas extraordinárias. Lá em aos Coríntios, Paulo falou que ele pode se disfarçar de anjo de luz. Sim, amigos, é possível que dentro de uma igreja dita cristã estejam acontecendo milagres, profecias, expulsão de demônios, pelo poder do diabo. E como é que a gente avalia isso? A gente precisa abrir esse livro e perguntar se esse movimento religioso respeita esse livro. Porque qual era o problema daquelas pessoas? Eles faziam tudo aquilo e desobedeciam a palavra de Deus. E aqui eu quero te colocar um critério bíblico para você avaliar movimentos religiosos. Já te falei que não é para avaliar pelas coisas que acontecem, tipo milagres, expulsão de demônios. Não faz isso. Você vai avaliar um movimento religioso olhando para a Bíblia, lendo o texto bíblico e perguntando: esse movimento religioso respeita a Bíblia? Por exemplo, você pode olhar para os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, e você vai perguntar: esse movimento religioso respeita o primeiro mandamento? Respeita o segundo mandamento? Respeita o terceiro? Respeita o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º mandamentos? A obediência a Deus nesse movimento religioso. Porque Jesus disse assim: eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que negam a minha lei. Vocês que praticam a anomia, vocês que rejeitam a minha palavra. Infelizmente hoje nós participamos de uma sociedade em que muitos cristãos avaliam uma igreja pelas emoções que ela oferece. Eu vou para lá porque o culto é emocionante, porque a música é bonita, porque tem um teatro bonito, porque tem um ambiente bonito, confortável. Amigos, esse não é um critério para você escolher uma igreja. O critério para você escolher uma igreja é: esta igreja respeita a palavra, esta igreja respeita e obedece o que está escrito. Bem, mas tem mais um detalhe nesse texto aqui. Porque eu pulei uma frase intencionalmente para deixá-la para agora. Jesus disse assim: então lhes direi claramente, versículo 23, eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. É lógico que Jesus não está dizendo aqui que não sabia o nome daquelas pessoas. Porque Jesus é onisciente, ele sabe o nome de cada ser humano. A Bíblia diz que ele sabe, inclusive, quantos cabelos tem na nossa cabeça. Ele sabe de tudo. Jesus não estava dizendo aqui que não conhecia eles porque não sabia coisas sobre ele. Não é isso. Quando Jesus disse: eu nunca conheci vocês, Jesus estava dizendo: vocês não se relacionaram comigo através da palavra. Porque na Bíblia conhecer é mais do que ter informações sobre. Na Bíblia é você se relacionar com. Amigos, quando Jesus está dizendo: eu nunca conheci vocês, ele está dizendo assim: vocês tiveram rituais religiosos, vocês faziam coisas religiosas, mas vocês nunca se relacionaram comigo através da palavra. Vocês não obedeciam a minha palavra. E aqui tem uma coisa extremamente importante. Na vida cristã, o centro
não é conhecer a Jesus. Não. Na vida cristã, o que tem de mais importante é ser conhecido por Ele. Porque essas pessoas aqui de Mateus 7, 21 a 23, elas conheciam a Jesus. Elas não faziam coisas no nome dele? Sim. Mas elas não eram conhecidas por Ele. E como é que a gente é conhecido por Jesus? Jesus fala aqui. Jesus nos conhece quando nós estudamos a sua palavra e obedecemos a sua palavra. Amigos, a obediência não é a causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação é a graça de Cristo. A obediência é um sinal de que você foi salvo e, como gratidão, você vive uma vida de obediência a Ele. Aí Jesus te conhece. Aí Jesus te conhece. Eu comecei dizendo para vocês que esse é o texto mais triste da Bíblia, não é? E ele é triste porque essas pessoas passaram a vida toda frequentando ambientes religiosos, fazendo rituais religiosos, talvez enganadas. E no final de tudo, no dia do juízo, estarão perdidas. Perdidas para sempre. Passaram a vida toda enganadas, achando que poderiam viver o cristianismo do seu jeito, achando que poderiam viver o cristianismo sem obediência a Deus, achando que poderia viver o cristianismo sem considerar o que a Bíblia fala. Mas não dá, amigos. E o meu convite para você hoje é que você não viva essa situação triste. Talvez você esteja se identificando com essas pessoas porque está num movimento religioso que tem um monte de coisa, tem milagre, tem expulsão de demônio, tem profecia, mas não tem respeito à palavra. Tem um monte de coisa na sua igreja, tem música boa, tem teatro, tem diversão, tem um monte de coisa, mas não tem respeito à palavra. Tem um monte de coisa lá na sua igreja, mas não tem obediência aos mandamentos. É por isso que a gente oferece para você uma revista de estudo bíblico, para você poder se aprofundar no texto bíblico. Pede essa revista. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, 12982444449. Pede o seu guia de estudos, se aprofunda no texto bíblico, amigos. Porque sem a palavra, você não vai ser conhecido por Jesus. E sem ser conhecido por Jesus, não há salvação. Não há salvação. Eu quero orar por você agora e por mim, para que a gente não viva essa situação triste. Pelo contrário, para que nós sejamos cristãos que se relacionam com Jesus através da palavra e da obediência à palavra. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa mensagem, Senhor Deus, uma mensagem dura, uma mensagem contundente, mas que vem nos ajudar a refletirmos naquilo que nós estamos fazendo, na nossa vida cristã. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco cada vez mais forte e nos ajude a nos convertermos, se for necessário. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos obedientes à Tua palavra e a sermos cristãos de verdade. Em nome de Jesus. Amém.